Ao pesquisar berçário ou a escola para sua pequena criança, quais aspectos vêm à sua cabeça como sendo os mais importantes e que devem ser valorizados? Para você, a escola deve ser a mesma até o final do ensino médio? Você pensa que precisa ser uma escola com muitos espaços e muita área construída? Em sua opinião, é bom que os amigos que o seu filho tem no prédio ou no clube estejam juntos na mesma escola para que eles se sintam todos seguros e amparados? E se a escola for dentro do clube, local no qual ele pode aproveitar para nadar e praticar outros esportes? Você acha que a praticidade e o baixo custo justificam? Em sua opinião, escola boa é aquela que tem muito conteúdo e seja muito exigente e disciplinadora com as crianças? Para você, uma escola em uma língua estrangeira vai ajudar a sua criança a ser mais bem-sucedida na vida? E a criança, ela tem que participar da decisão da escolha ou esse é um papel cuja competência cabe aos pais? Quantas dúvidas esse assunto nos traz? Se você quer saber mais sobre esse assunto, continue aqui comigo. Assista ao vídeo, faça comentários, ative o sininho para que você possa receber todas as informações provenientes do Infinito Afeto. E em nome da criança, compartilhe. Olá, pessoal. Que bom que vocês continuam por aqui, interessados em pensar e repensar os assuntos contemporâneos que impactam pais e crianças da primeiríssima e da primeira infância. A reflexão de hoje é sobre como deve ser a escola para crianças de uma sociedade contemporânea, a qual está totalmente afetada pelos movimentos gerados pela globalização. Se você acompanha o canal do YouTube e os posts do Instagram da Infinito Afeto, você já deve saber do que precisa uma pequena criança e quais são as suas necessidades. Um ambiente ideal para acolher a pequena criança deve ser, antes de tudo, um ambiente que seja aconchegante, agradável, confortável e gostoso de estar. A presença de quem faz a função materna, no caso o professor ou a professora, é fundamental para que, a partir do vínculo afetivo estabelecido entre o professor e a criança, esse possa emprestar a ela suas experiências, possa falar com ela sobre a pré-história dela e também possa compartilhar com ela um pouco da pré-história dele, professor. Para que o professor ou a professora que faz a função materna possa ter sempre uma palavra que seja endereçada a cada criança, eles não devem se ocupar e ter sob sua responsabilidade mais do que 3 crianças. E por quê? Porque é necessário que cada criança se sinta especial e única aos olhos do cuidador. Afinal, é na infância que a pequena criança vive os mais importantes tempos de constituição psíquica. Por essa razão, é que escolas com classes muito grandes e que não respeitem essa proporção são desaconselhadas. Escolas com áreas muito extensas para serem percorridas pelas perninhas da criança, por outro lado, também devem ser evitadas. Independente da criança precisar de novos desafios, ela não pode sentir o espaço ao seu redor como ameaçador ou muito maior daquilo que ela pode dar conta. Há que se ter equilíbrio e um bom senso. Os pais devem evitar carregar todos os amigos anteriormente conquistados para a mesma escola. Ser provocado a fazer novos amigos sem a interferência dos pais é condição para diversificar e ampliar o mundo social. E é importante que a criança tenha espaço para isso, sem correr o risco de comprometer os vínculos anteriormente formados.
Ela precisa ter novidades para contar e mostrar para os amigos no final de semana, como novas brincadeiras, novos jogos e novos desafios. O mesmo se dá com relação aos professores. À medida que a criança cresce, ela se torna apta a dar conta de vários professores e das demandas de cada um deles. Isso é importante porque o olhar de cada professor sobre a criança e o que cada criança quer mostrar para cada professor é diferente. Assim, a criança é melhor percebida quanto aos seus aspectos ou quanto aos aspectos que compõem a sua singularidade. As escolas da contemporaneidade, independentemente da idade da criança, fazem parte de grandes conglomerados cujo único objetivo é o lucro e, portanto, o olhar sobre a singularidade da criança não faz parte deste contexto. Por isso, os pais precisam ficar atentos. Esse fato se adequa também às escolas que fazem parte de mesmas redes educacionais. O lucro é o gol que todos querem conquistar. E para que esse fato se dê, a criança é olhada pela lente da economia de mercado, o que significa que, independente da experiência das crianças, todas são niveladas e classificadas sob uma mesma régua. Com o objetivo de prospectar famílias e fidelizar as crianças, as escolas apresentam um discurso absolutamente pasteurizado e argumentam com propostas que podem até fazer brilhar os olhos daqueles pais despreparados, mas que estão longe de levar em conta os estágios de maturação psíquica da criança e considerá-la como sujeito de desejo. Assim, induzem as famílias a tomar o quanto antes a decisão de efetivar a matrícula da criança na instituição. No entanto, a escolha da escola não deve ser pensada para ser única da vida da criança. Independente da fase de maturação psicossexual que ela se encontre, sem nenhum prejuízo para a criança e desde que não seja por um motivo fútil, a escolha da escola pode ser repensada quantas vezes se fizer necessário. A escola deve ser pensada e escolhida para a criança, sempre em consonância com o momento de maturação que ela está vivendo, e não pensada para o que agradaria os pais. Então, é importante observar que o modelo do século XX, com o resultado da globalização e da metamorfose das relações de poder, se tornou obsoleto e não se adequa mais às crianças do século XXI. As mudanças trazidas pelas sociedades contemporâneas modificaram a forma de pensar o mundo e, principalmente, de pensar a infância. Diante disso, é importante que os educadores alinhem e atualizem o trabalho pedagógico às necessidades da criança pós-moderna. Na sociedade pós-moderna, o conhecimento mudou de lugar. Está armazenado na inteligência artificial, que nada mais é do que um grande acumulador de conteúdo de toda origem e espécie, sem fazer nenhum julgamento de valor. Portanto, à escola contemporânea cabe possibilitar que a criança, no lugar de memorizar fatos facilmente encontrados no Google, possa incorporar, experimentar e vivenciar os mais variados papéis sociais por meio de brincadeiras, as quais lhe possibilitarão o desenvolvimento da inteligência emocional e das chamadas soft skills. A escola de hoje exige que a criança saiba onde buscar a informação, que desenvolva o pensamento crítico, que conviva com a diversidade, com as diferenças, com as singularidades e, principalmente, com as liberdades de cada um. Só assim, a criança de hoje, adulto de amanhã, aprenderá a respeitar, a se fazer respeitar, a valorizar, a liderar, a dialogar e a intermediar grupos com interesses
opostos. Essas são, portanto, as habilidades que o mundo precisará, e muito, no amanhã. As crianças precisarão aprender a conversar, a argumentar e, principalmente, a dialogar. Para tanto, a escola precisa estar em sintonia com os valores e os conceitos da família. Não há escola no mundo que faça uma criança que foi maternada na sua língua de origem falar como um nativo de uma língua estrangeira em alguns anos apenas. A criança só pode ser considerada bilíngue quando ela é maternada em duas línguas ao mesmo tempo, desde o nascimento e pelo menos até os 2 anos de idade. No mais, se ela tiver um bom ouvido e interesse, o máximo que ela conseguirá é ser poliglota. Esse é um exemplo do discurso publicitário divulgado por muitas escolas, assim como quando falam que a escola tem poucas vagas e que os pais precisam se inscrever anos a fio, pagando, claro, uma taxa para que a sua criança seja submetida a um sorteio ou a uma semana de avaliação, na qual se verificará se a criança merece ou não frequentar a referida escola. Se a escola tem poucas vagas, que as matrículas se encerrem quando as vagas forem preenchidas, como acontece nos teatros, nos restaurantes ou até mesmo no campo de futebol. Todas as vagas preenchidas. Nenhuma escola opera transformações constitutivas na criança, aquelas que a atravessaram desde o nascimento. Conceitos como polidez, respeito, responsabilidade, empatia pelo outro, cooperação e organização devem ser formados a partir dos valores de casa, e a escola escolhida deve comungar dos mesmos princípios e das mesmas concepções e convicções. Colocar uma criança em uma escola que, por exemplo, está muito além da competência financeira da família, com o único objetivo de fazê-la alçar ou atingir um determinado extrato social ou cultural, é extremamente cruel. A escola, como disse, é feita de vínculos sociais e afetivos, e os relacionamentos se estendem para além dos muros da escola. O mesmo se dá quando a criança é colocada em escolas nas quais o idioma falado é diferente daquele no qual ela foi maternada e aprendeu a se comunicar. Como é que ela fará para ser ouvida e para contar aos 4 ventos, principalmente aos novos colegas da nova escola, tudo o que ela já sabe fazer? Até a aprender a se comunicar no idioma, que para ela sempre será estrangeiro, ela ficará apagada como se fosse um papel de parede na escola. Para Bauman, o filósofo Zygmunt Bauman, a crise na educação contemporânea tem ligações diretas com as mudanças na sociedade. As pessoas modificaram a forma de interpretar o mundo e, consequentemente, o consumo. O homem da modernidade líquida passa a ser marcado pelo fim dos padrões da segurança, da estabilidade e das certezas, surgindo o relativismo, a indefinição, o medo e a insegurança. Esse relativismo acaba afetando diretamente a educação, que rompe com o modelo ao qual todos estavam acostumados, atropelando a estrutura educacional tradicional e implantando um novo meio de ensino prático totalmente sem forma e que se modifica muito rapidamente. Em tais circunstâncias, preparar a criança para toda a vida vai adquirir um novo significado diante das atuais circunstâncias sociais. A problemática e a complexidade da modernidade líquida, principalmente no campo educacional, nos remetem a repensar as práticas educacionais e, acima de tudo, despertar o pensamento crítico na criança para que ela possa saber viver não só no espaço escolar, mas também
saber viver em sociedade, com todas as suas diferenças, interferências sociais e idiosincrasias. Bom, por hoje fica aqui o meu recado. Ao sair em busca de uma escola para a sua criança, pensem e repensem no que a sua pequena criança precisa e não se deixem ficar encantados e seduzidos pelo canto da sereia do discurso das escolas de educação infantil. Procurem algo pequeno e aconchegante que possa tratar a sua criança de primeiríssima e primeira infância como um sujeito singular e de desejo. Deixem seus comentários, ativem o sininho e, em nome da criança, compartilhe. É muito bom escutar o que vocês têm a falar e falar para quem quer escutar.